Estamos aqui no Ficcionários, essa obra da literatura espanhola que a gente está trazendo aqui para o podcast. Ficcionários, Mestre Wagner. Primeiro, honra máxima estar aqui com o mestre, Obrigado. conversando com a gente aqui no Ficcionários. O Ficcionário ele fala sobre o que você faria num cenário pós-apocalíptico com suas habilidades. Então é uma obra da literatura espanhola que tem essa conjuntura e a gente trouxe aqui com uma identidade do podcast falar exatamente sobre as habilidades mais importantes, mais primais, todos os nossos convidados, né, refletidas aí na sua história de vida. Então, mestre Wagner, satisfação, honra máxima, gratidão, tá aqui com a gente. Então, obrigado. Não, só nesse tema já me fez pensar o o que eu faria. A gente fala aqui, eu vou passar um pouco do nosso roteiro referencial, né, a gente fala sobre identidade, histórico, legado, prognóstico para o futuro, né, previsões, aí, exercer uma futurologia, intuições e no final sempre com bons conselhos. Então, mestre, identidade, qual é o perfil arquétipo que o mestre Wagner melhor se identifica. Eu vou citar alguns exemplos para direcionar. A gente tem o alquimista, que é aquele transformador de pessoas, de cenários, o cartógrafo, que é mais focado em planejar, o guerreiro em executar a tarefa, o general liderar, o artista, que é mais idealista, o diplomata, que é mais conciliador, e o tutor, né, como conselheiro. Então, mas dentro desses arquétipos aí, qual que você mais se identifica? Eh, eu acho que alguns eles se conectam, né. Sim. Eu me acho um guia, vamos dizer, Uhum. um tutor, né. Sim, sim. Mas, nós precisamos ser diplomáticos, né, para saber se comunicar com cada diferença cultural, diferença de Uhum. propósito, diferença de objetivos, né. Então acho que esse é o que eu fui me tornando. O mestre falou sobre o americano, o russo e o brasileiro. Sim. Quais são esses É, arquétipos aí, esses é estereótipos? não, é sobre a força interior, né, dentro Aham. do UFC, os 3 maiores raças Uhum, ou culturas, vamos chamar culturas campeãs são o russo, o americano e o brasileiro. uhum, O americano, ele tem um senso interior de superioridade e ele tem o curso superior, né, então o lutador lá, ele foi formado numa faculdade, né, então ele tem uma bagagem, né, mestre? uma bagagem e uma educação para ser considerado, hã, Uhum. superior. É uma educação, né, acho que a vaidade luta, né, então a vaidade que é formada para você ter Isso essa transbordava, por sensibilidade. exemplo, no Chael Sonnen, né, aquele estilo dele. Sim, sim. Isso o russo, ele vive num lugar inóspito, um lugar Uhum, muito difícil de viver, né, então ele não tem prazeres naturais, né, aquele pé no chão lá está congelado, uhum. então Verdade. ele e se a gente vê a história, né, todos as histórias de guerras que foram enfrentar e invadir, eles Sim. perderam pelo clima, pelo relevo, etcétera, Uhum, né, não precisou nem chegar nas batalhas com as pessoas. Então eles vivem mesmo uma dureza emocional, né. uhum. Fala que são frios, não, eles são duros emocionalmente, são muito resistentes às intempéries. E nós brasileiros, né, a maioria dos nossos lutadores vem para defender a própria família que passou por dificuldades mainha e painho, Uhum. né, e querem melhorar a situação de vida das suas famílias, Uhum. né. Então é uma força que, na hora da sensação que todo mundo tem de desistência, seja num cansaço, seja por uma dor, seja por um corte que está sangrando, você vai utilizar uma força ilógica, e eu acho que esses 3 eles têm esse tipo de força ilógica para vencer o caos. Verdade. Eu até falaria do oriental, né, do japonês, ele também tem essa questão da honra, né, Sim, familiar muito forte. é, E no Brasil eu vejo, principalmente no meio da luta, realmente o propósito familiar, o sim. trazer a família, ter condições de vida, né, melhores para toda a família, eu acho que esse é o propósito principal É, dos lutadores, dos sem dúvida. brasileiros, sim. Mestrão, aqui ó, falando sobre
origem, né, nostalgia, momentos de real felicidade. A gente falou aqui um pouco sobre a natureza, né, tá sempre conectado, tanto a natureza humana, né, que a gente vê na arte marcial, mas quais são os momentos de nostalgia, assim, que marcaram o mestre Wagner? Olha, eu sou da freguesia do Ó, né, de São Uhum, Paulo, né, no bairro de periferia, eu procuro com trabalhar com os lutadores, formando. Eu quero conhecer toda a história de cada um, porque eu entendi na minha própria história o quanto aquilo me formou, em alguns momentos me deformou, né, e precisei me reabilitar, né. Então, eu tenho momentos marcantes que no passado eu achei ruins e depois eu vi que foram transformadores na minha vida, né. Então, aos 6 anos, meu pai falece, e eu, filho único dentro de um bairro de periferia, eu me sentia inseguro. E encontrei dentro assistindo televisão, encontrei uma série chamada Kung Fu. E nessa série eu entendi que eu precisava não da arte marcial, eu precisava de um mestre. E essa foi a minha procura do que eu quis me tornar na vida. Então ali já foi um fato. Então, a morte do meu pai me fez. Eu estudava num colégio de freiras, uhum, a histó meu pai era um sargento da polícia de Sergipe, que ficou conhecido como, um caçador de bandidos, vamos chamar assim. Então aquele moleque era orgulhoso de um pai super-herói que mata bandidos. Quando eu chego na escola e perguntam sobre meu pai, eu falei com muito orgulho, mas descobri que ele ia para o inferno, né, e que eu precisava rezar para que ele fosse para o purgatório e provavelmente para o céu. E ali foi meu primeiro, eu não aceitei aquela lógica, eu não gostei daquilo. Então ali eu fui aprender sobre outras religiões, uhum, ali eu fui e depois com eu falei muitos anos, eu entendi que a morte do meu pai fez eu ir procurar e buscar a arte marcial, a maestria, conhecer sobre vida, sobre morte, putz, N sabedorias que tem nesse planeta. Então essa foi, acho que o primeiro impacto negativo positivíssimo que uhum, eu tive na minha vida. uhum, E aí começa o judô com 10 anos de idade, onde eu queria o judô para, não é que eu não queria apanhar, eu queria ver se eu batia em alguém, né. Eu não era mais me defender só, mas eu comecei a apanhar na rua e no judô. uhum, Então eu fui depois entendendo que o judô ele ensinava a gente a como perder, e não como vencer. E isso era a vitória do judô, você vai sempre levantar, você vai sempre levantar. E demorei para compreender essa sabedoria. uhum, Sem no judô, eu também descobri que eu tinha claustrofobia, e muitos anos depois, né, eu paro o judô com 20 anos, aos 26 eu encontro um carioca, foi convidado pelo Fernando Yamazaki da família de judô sim, tradicional, árbitros olímpicos, pra ir treinar o jiu-jitsu, e eu já não esperava um mestre carioca fazer a função de que eu achava que seria um mestre oriental. Mas ele, através do jiu-jitsu, ele despertou o que eu tinha dentro de mim que eu não sabia, coragem, confiança. E ali a magia mesmo, acho que a coisa mais mágica que aconteceu foi naquele momento ali, hum, aos 26 anos eu naquele momento eu eu acreditava que ser infeliz, saber viver a infelicidade era a sabedoria. E depois com coragem e confiança, eu já nossa, eu não precisava mais viver a infelicidade. Então ali foi uma mudança gigante na minha vida, assim. Eu acho que é o que eu devo e guio o outro hoje com o jiu-jitsu como meio, né, uhum, descobri também que a arte marcial é um meio, não é um fim. Eh, é isso que realmente foi dando sentido na minha vida, né. uhum, Então, eu acho que essa é
a bagagem que eu continuo vivendo até hoje. Mas como é que você vê essa integração do jiu-jitsu competitivo, da arte marcial como ferramenta de educação e esse papel que a gente, infelizmente, ainda não tem institucionalizado no Brasil, da arte marcial como disciplina obrigatória nas escolas? É, ó, excelente pergunta. Quando eu entrei no jiu-jitsu, o mundo da competição não era tão evidente, não é evidenciado, né. De 2000 para cá, o jiu-jitsu ficou muito competitivo e as próprias maneiras de dar aula virou através de ponto, raspagem, passar guarda, virou sendo esses os objetivos a serem evitados e a serem alcançados, né. Eu já não, quando eu comecei o jiu, ele era uma defesa pessoal que te deixava seguro diante de qualquer situação, Perfeito. né. Então eu acho que, como eu tive essa origem, eu consigo, hum, gerir esses 2 desenvolvimentos. A arte marcial como uma filosofia prática de vida e a competição como, hã como você aprender a se comportar na vida profissional que você vai ter, a Hum, alcançar seus objetivos e não se frustrar quando não alcançar, né, procurar as hum, saídas, procurarem soluções diante disso. Então acho que é uma ho hoje dá para a soma dos 2 eu acho hum. muito importante. Hoje, no Brasil, em escolas municipais, a gente fez um estudo, até para um dos projetos que a gente está direcionando investimento, que é de um clube de arte marcial para a família. A gente descobriu que no Brasil 55% das famílias, principalmente em escolas públicas, no caso aqui em São Paulo, principalmente municipais, não tem uma figura paterna nas unidades familiares. Então, imagina uma criança ah, viver sem uma figura Eu masculina referencial. sei bem sobre isso. Passei essa experiência hoje, essa transição, esse objetivo, esse propósito de fato que a arte marcial pode incluir no ambiente das escolas públicas, né. E essa é uma missão que eu acho institucional, que a gente, Sócrates falava, né, um grande homem, ele cuida de si, da família, da comunidade e da nação. Então, a gente tem que resolver primeiro a gente, mas estou Sim, aqui com 26 anos, já teve uma epifania importante, né, sobre se auto realizar, vamos dizer assim, se resolver os próprios problemas internos, né, sim. os conflitos, afastar os demônios, vamos dizer assim, É, verdade. e depois começar a cuidar da família, da comunidade, para depois pensar na nação. Eu acho que a arte marcial tem um papel essencial nesse direcionamento. Vamos juntar a competição com a arte marcial, né. Cheguei um dia para minha mãe e falei: "Mãe, por que que você me deu o nome de Wagner?" Uhum, E ela falou: "Wagner é nome de gente importante". E ali eu entendi o rumo que eu foi dado à minha vida. Eu quando jovem, eu fui procurar arte marcial, porque eu achava que a gente deveria ser poderoso. E depois eu entendi não, que a nossa função é primeiro eu me achar importante para mim mesmo, e ser e me tornar importante para minha família, para minha comunidade e para o planeta como um uhum, todo. Então eu acho que esse é o trabalho do mestre, se tornar isso uhum, e, eh, encorajar e inspirar pessoas a viverem seus próprios caminhos, enfrentá-los e alcançar essa importância. Primeiro para si próprio. Seja importante para você, você ter orgulho de si próprio. Essa uhum, é uma força muito importante. E às vezes nós estamos assim, precisando aí vou sair um pouco da competição, porque às vezes a competição quer te falar que o importante é só quem está em cima do pódio, né. Então, vou dar um exemplo, esse ano eu cheguei em cima do pódio no europeu, mas o cara que estava em segundo lugar, ele venceu um câncer, estava com a família toda lá, uau, estava com filhos, netos, e ele tá puxa, ele tinha muito mais importância dentro de todo aquele cenário.
Então a importância não está no primeiro lugar, a importância está em você enfrentar-se, conseguir enfrentar. Não interessa o resultado não prova quem você é. Hum, Então essa é a eu acho que acho não, né, o que eu sinto hoje é essa maestria que eu acho importante ser passada, como você falou de uma para quem não tem uma principalmente para quem não tem uma figura paterna de orientação, para orientar os jovens utilizando todas as dinâmicas de desconforto que a luta que a luta tem dentro sim. do treino, né. É que não é só uma atividade física, vamos dizer assim, egocêntrica, né, ao contrário, eu tenho amigos que eu provoco bastante para quem faz somente a musculação como atividade, entre aspas, esportiva. Agora, musculação é fisioterapia, tá? E fisiculturismo é concurso de beleza. Sim, E são atividades extremamente egocêntricas, né, porque você não tem uma troca de aprendizado. E academia, né, quando a gente vai para latim, é lugar de aprendizado. sim, sim. Então De convívio, né, de isso. relação com interpessoal muito Perfeito. íntima, né. Mas ó, de novo eu tenho uma ótima experiência para falar com você sobre isso. Eh, uma coisa aconteceu comigo que, às vezes, quando a gente nasce, a gente vai algumas áreas da vida começam a ser, eh, parece que naturais para nós, né. A matemática foi a área natural para mim. Então, dos 7 anos eu não sabia, mas eu descobri que, putz, matemática eu nem sabia que aquilo existia dificuldade, aquilo para mim era um Uhum, prazer de ficar resolvendo coisas. E comecei muito cedo a dar aula de matemática, né, vi que com a aula de matemática para as pessoas que viviam ali na comunidade, para os jovens, faziam com que as mães me protegessem deles não baterem em mim. Então já foi uma estratégia fantástica. Mas quando eu fui ficando adolescente, eu ainda era inseguro. Foi aí que eu falo da arte marcial. uhum, E inseguro, indesejável, nossa, me achava muito inferior. E aí tive uma ideia que eu achei logicamente fantástica. Vou construir um corpo musculoso e ninguém vai saber que o piloto é um bunda mole. E fui para o bodybuilding. uhum, E eu tenho esse negócio de querer saber, de ir atrás de quem é o melhor naquele momento do Brasil. Era Luiz Otávio de Freitas, foi o primeiro Mister Universo brasileiro. uhum. Eu encontrei, fui atrás, em páginas amarelas, né, procurando. Encontrei a academia que ele treinava, fui lá treinar, me tornei esse Uhum, caminho do bodybuilder. Fui até os Estados Unidos e fui até bater na porta do Lee Haney, que foi o que bateu recordes, né, 8 vezes Mister Olímpia. Aprendi demais com ele, assim, a mentalidade de um campeão eu aprendi com o Lee Haney mesmo, a disciplina, existe a mentalidade de ser campeão, mas tem gente que nasceu que quer bater recorde, é outra mentalidade, uhum. é muito diferente da que quem quer ser vencedor. E aí quando eu encontrei meu professor de jiu-jitsu, eu não precisava mais de musculação, de hormônio, eu não precisava mais nada disso, Uhum. né, e realmente eu não precisava de uma capa mentirosa. Primeiro eu assumi o piloto bunda mole, e expressando minhas vulnerabilidades comecei a ficar bem mais forte interiormente, né. Então eu entendo, assim, eu como bodybuilder eu Uhum. construí aquilo para esconder o que realmente tinha dentro daquilo. Acho que é a história de muita gente. Sem dúvida. Vira uma perseguição pelo perfeito, né, pelo perfeccionismo, que é muito perigosa, né, e tem uma correlação direta com a saúde, Sim, principalmente sem da dúvida. a gente teve um caso agora recente, né, Sim, que tá bastante na mídia, mas sempre foi recorrente. A gente sim. sempre ouve situações, eh, Que hoje a mídia está mostrando mais esse universo, né, então vai aparecer mais esses casos. e quando a gente fala em alta performance, claro que a gente identifica atalhos, né, atalhos,
acesso a medicamentos, a drogas, que podem direcionar um efeito, isso existe desde que o mundo é mundo, né? Sim, Sobre de procurar estratégias de alta performance, com melhores alimentos, isso é até natural para a evolução. Eh, Agora, tem um ponto que eu acho muito importante, até comunicar à juventude. Imagina você agora com com as redes sociais e mídias sociais, esse conteúdo de uma atividade, entre aspas, esportiva, que ela tem um direcionamento meramente estético, externo, e não é intrínseco. Você não visualiza um trabalho intrínseco, humano, como a gente vê na arte marcial. Eh, Até tenho amigos que são médicos, que já foram também fisiculturistas, que encontraram na arte marcial, especificamente no jiu-jitsu, uma ferramenta de educação dos filhos. sim, sem dúvida. Eu acho que você falou a chave aí, né, de novo, eu não tive uma uma Uhum, orientação paterna, sim. né, então as decisões da minha vida coube mais a mim mesmo, com a minha vaidade, ignorância e enfrentando Uhum, o que eu achava, imediatamente uhum, mais, mais inteligente naquele momento, mas era um imediatismo, né. A gente não Eu não olhava a vida com o valor e o tempo uhum, que hoje eu entendo dela. Eu acho que a família, eu acho não, né, como falei para você antes, nós trabalhamos durante eu e minha esposa, durante 6 anos, no colégio Objetivo, dando aula de inteligência emocional. E ali eu pude ver o quanto a família está distante da educação ou da filtragem ou da interpretação da vida dos seus filhos, né. A cultura foi levando a gente a achar: "Ah, eu pago um bom colégio, eu fiz o meu trabalho. Quem dá educação é o colégio", né. Então eu acho que a proximidade da família, atenta às vulnerabilidades que a vida propõe, e a descrição de como os próprios familiares venceram uhum, essas e passaram por isso ou até passam por isso, ser mais transparente com a vida dos próprios pais, diminuiria muito essa incidência de tomar decisão por causa de um Google, um ChatGPT, Gemini, ou seja o que uhum. for. É, a gente falou nisso, né, sobre atenção, compromisso, propósito, né, a família tem que ter essas 3 valências, né, você tem que ter atenção Eu vou aos dizer uma filhos. coisa simples, olha, Uhum, o pai ou a mãe dentro de casa vai ao médico, que para nós era médico era o máximo, né, você vai fazer medicina, você vai conhecer sobre a vida, né, você sim, vai a coisa mais fantástica que tinha de sabedoria, acho que era essa. E aí você volta com uma receita e você entra no Google para verificar se o cara tá certo. Ou no hoje não, no Google não, você já vai no Chat GPT sim. e você vai contestar a autoridade. Por que que os filhos não vão contestar a autoridade dos pais? Eles estão vendo eles fazerem isso com o médico, É, né, então é isso, você perdeu a autoridade. como a gente fala, é exemplo móvel, né, aí Exemplo móvel. precisa ter a equivalência do exemplo. Voltamos à arte marcial. É, exatamente. Como é que você faz o soldado tirar o lixo do acampamento? O general tem que tirar também. Exato, parabéns. O Você exemplo móvel. Como é a rotina, mestre, hoje como é que você integra a parte esportiva, competição, familiar, como é que é a rotina hoje do mestre Wagner? Dia a dia. bom, primeiro eu tô inserido na família, Uhum, né, então tô dentro de mim, né, tô o meu eu, a Ana Paula, o nosso filho, o Antônio, e aí, assim, o nosso filho nasceu, eu minha esposa me conheceu também, eu uso kimono há 52 anos, né, então o Wagner veio com isso dentro dessa proposta familiar. A outra coisa que eu trouxe treinamento físico, né, teve o bodybuilder, depois
Então, S isso s foi inserido dentro de casa. Uhum, Então, minha esposa treina, faz vôlei, foi procurar um esporte em que ela mantesse o entusiasmo dela. Nosso filho encontrar um esporte, um treinamento que mantesse o entusiasmo dele e que tomasse, a partir do entusiasmo, as decisões da vida, né. Então eu vivo entusiasmantemente o mundo da luta também. uhum, Então minha vida, eu tenho alunos particulares de artes marciais, mentoria para quem está usando a vida para enfrentar as batalhas da vida. Eh, Vou a Fight Nerds no treinar os lutadores que eu acompanho no UFC. Isso daí é minha manhã. À tarde, às vezes, determinadas nós temos, lutas que estão marcadas, então nós vamos ter algum treinamento técnico para fazer 2 3 vezes por semana. Eu, eu decidi, assim, dentro da mensagem que eu estou passando, da minha idade, 62 anos, vivendo, eh, pleno a minha vida, eu acredito, eu vi que aquele momento, como eu vivo muito a luta dos lutadores profissionais, eu estava trazendo para eles o mental, o emocional, a vida da relação em todas as áreas da vida, mas tinha uma que eu não fazia mais, que era competir. Então, ano passado, eu falei: "Faz parte da minha mensagem, da minha conversa com eles, eu voltar a competir". sim, Então eu voltei, eu falei: "Já que vou voltar a competir, vamos voltar a competir no que tem de mais potente, vai, disso". Fui para o mundial. perfeito. Só que eu fui para o mundial íntegro comigo, né, chegar ou não ao pódio não mostraria quem eu sou e nem o trabalho que eu estou fazendo, mas viver aquilo, sim. Uhum, E no final fiquei campeão mundial. E ali eu fui entendendo que fazia parte da própria mensagem que eu estou fazendo, né, e às vezes a pessoa também, para te dar ouvidos, ela precisa visualizar coisas que um título vai fazer a pessoa ouvir, mas é uhum. assim que acontece. Verdade. Então eu vi que aquilo fazia parte. Cheguei a e hoje eu tenho, então o mundial é uma coisa que eu vou todo ano. Assim, esse ano eu fui ao europeu, que também um amigo me chamou para ir para lá, me patrocinou: "Olha, quero tua mensagem aqui", também aproveitei, ganhei o campeonato europeu também. Mas eu não necessito mais do pódio para provar quem eu sou, né. E jogar bola com meu filho todos os sábados. Uhum. Benção. Essas são, ainda mantenho minha infantilidade, meu entusiasmo infantil jogando futebol. Uhum. Mantenho, acho que minha sabedoria física, mantendo a arte marcial como prática, e a transmissão com os lutadores. Sim. O meu avô falava que o homem é mais feliz quando a infância vai até os 90. Olha, tô levando. Tem que ter a perspectiva lúdica, né. E até nos treinamentos, mas como é que você consegue inserir essa distinção entre o profissionalismo, o alto rendimento e manter ainda, o bom ambiente, É, estratégia lúdica aí, né. uma coisa que mudou, assim, conforme o corpo vai fazendo as suas alterações, o jiu-jitsu precisa ser alterado também. Então, o tipo de guarda, o tipo de luta, tudo isso vai se alterando, né, fui compreendendo isso. A outra é a academia, ela propõe, lutas todos os dias. O mundo profissional não. O mundo profissional você propõe lutas 2 vezes por semana, né. Então também fui entendendo como me poupar sobre isso. Então também eu tenho uma dificuldade muito grande de ter um professor, né. No final eu fui construindo meu próprio ritmo de treino. Eu vou em outras academias Uhum, e eles também me respeitam, né, por graduação e tudo, então eu vou cuidando de mim e treinando com quem cuida de mim. perfeito. E a outra coisa que acontece no mundo profissional, o lutador de 60 quilos, ele não luta com o cara de 90, com o cara de 100. Então ele tem uma preservação de longevidade muito grande, o que uma academia não propõe,
né. Então eu fui entendendo isso. Então em casa, eu tenho um tatame em casa, eu dou aula toda noite, das 7 às 8h30, segunda, quarta e sexta kimono, terça e quinta sem kimono, mas eu fui compreendendo essa periodização de treinamento, o respeito à condição física, idade que cada um está vivendo, Uhum. para ser longevo. E se tem uma arte marcial que dá para ser longeva, é o jiu-jitsu. O Verdade. que vai tirar a longevidade do jiu-jitsu é que a autoridade e a maestria que nós damos para os professores, às vezes eles não têm a condição de experiência, não tem má intenção, Sim. de lidar com essa longevidade. Então eh eh eh, eu eu agora, né, junho eu começo a treinar uma técnica, eh, eu não eu não permito que fechem a guarda em mim. No master, a guarda fechada, a isometria é a única força que vai se mantendo na idade. Então, as outras forças vão diminuindo a valência. Guarda fechada é isometria pura. Você tem 5 minutos. Estou dentro da guarda fechada. Construção. Romper aquilo, eu preciso lombar, postura, Uhum. né. Então estou treinando uma técnica caso isso aconteça. Dificilmente isso acontece comigo, mas acontece, pode Uhum. acontecer. Então, em junho estou treinando só técnica. Em julho eu começo a ir em outras academias, mantendo a técnica e fazendo escolinhas e combatendo. Uhum. E em agosto eu só vou para lutar em algumas academias, Uhum. mesmo em casa ou nas outras. Eu gosto de visitar, porque sempre são pessoas que não me conhecem, que eu não conheço, que é o que acontece em campeonato. E aí vou competir na primeira semana de setembro. Aí no resto do Las ano Vegas, né? depois é só técnica. Mas eu Uhum. fico hoje mais em técnica do que rolando. Sim. Então essa é o assim, É. minha orientação, minha periodização própria. Eu fiz algumas visitas, 2018, 19, nos Estados Unidos, a algumas academias que tinham sistemas de treinamento híbridos. Por exemplo, o Congress estava com academia em Las Vegas, ou perdão, em Los Em Angeles. Los Angeles, é. E eu visitei a academia dele, fiquei uma semana lá. E eu vi um sistema que eu achei espetacular, que ele foi o treino híbrido de jiu-jitsu, ele combinando valências de kettlebell, MMA, o tatame lá tinha um tamanho de um campo de futebol, e dentro do tatame ele tinha colocado, ah, a parte do octógono, na extremidade, direita, e ele fazia um sistema de treinamento até com um professor de ginástica olímpica, e ele fazia a divisão dos treinos, por idade, coordenação, capacidade, física e peso. E essa distribuição, ele fazia treinos, com peso, kettlebell, calistenia, isso treino de arte marcial, de jiu-jitsu. E eu quando vi aquela combinação, né, que torna o treino muito lúdico e muito atrativo para quem é, no caso, hiperativo, né, que gosta Sim, de sim. experimentar atividades diferentes, eu achei aquilo ali espetacular. E o Kron Gracie tem essa natureza de experimentar, Sim, né. Eu tive a honra de conhecê-lo também, agora eu acho que ele tá em Montana, é. Tá eu não mais tô lá, isolado agora. mais isolado. E na academia lá tinham alguns atores de Hollywood, tinha um filho lá do Clint Eastwood, Scott Eastwood, eu treinei com ele, tinha 2 atores lá, eh, de Hollywood lá, um que fazia, ah, o Rick Flag daquele filme Esquadrão Suicida, tinha uma galera, aquele povo de Hollywood, né. E os treinos eram fechados, tinha extrema, ah, vamos dizer assim, confidencialidade, né, assim, porque em Los Angeles tem aquele mundo de Sim. paparazzi, aquele negócio maluco. E eu gostei muito desse sistema de treinamento e hoje a gente tá montando uma academia focado na família, e eu fiquei muito interessado exatamente por compor os treinos com esse direcionamento lúdico e híbrido, Bom, né. Ao contrário do que hoje a gente tá acostumado, quando vai na academia de jiu-jitsu, aí sim. tem lá aquecimento, tem o drible, Posição. depois vai o rola, acabou. É, exato. E o treino judô também tem, um sistema, eh, semelhante, mas o judô ele tem essa
essa previsibilidade disciplinar, né. O americano também, algumas escolas de jiu-jitsu americana, você sabe qual é o conceito, qual é a aula nas 56 semanas. Nas 53, 56 semanas do ano, você sabe o que vai ser, pra cada semana ministrado. Então, a cultura hoje do americano que pratica jiu-jitsu é estudar antes no YouTube o que aquela semana vai tratar. Ah, vai ser dar choke, vai ser queda, vai ser, eh, pegada de costas, estrangulamento, enfim, toda a previsibilidade que o americano é assim, né, metódico, extremamente, focado em estratégia, e isso é interessante até certo ponto, porque eu vejo ainda que o jiu-jitsu brasileiro, apesar de não ter essa escala metodológica extremamente, o pré-determinada, o jiu-jitsu brasileiro, como o futebol também, ele tem um grau de improviso, Sim, de criatividade, que você não encontra espaço nessas culturas mais metódicas. E eu acho sim, que a grande diferença que a gente não pode perder essa identidade sem cultural dúvida. da criatividade, do improviso. O nosso futebol também é assim, né, a gente vê essas escolas, no Brasil hoje de gramado sintético no Brasil todo, tem uma gramado É sintético, verdade. vai perdendo um pouco do pé descalço, acho que o que salvou um pouco foi o o futebol nas praias ainda que Sim, existe, tem essa cultura da gente ainda sobrevive, né, nos ambientes litorâneos também, nos interiores, nas fazendas, a gente não vê tanta estrutura para a prática do esporte, e é daí que surgem os grandes craques, né. Mas o meu raciocínio, né, acompanhando a divagação, é sobre exatamente essa estrutura metodológica das academias. Como a gente enfrenta essa invasão da metodologia americanizada e manter ainda o improviso e a criatividade do brasileiro. Aí eu quando eu dou aula lá fora, eu falo que tem uma coisa que eles precisam vir ao Brasil para eles sentirem, né, então, o primeiro exemplo que eu dou para eles é atravessar a rua, né, então, você vai atravessar a rua nos Estados Unidos, você põe o pé na rua, o carro onde ele estiver ele para. Aqui não é assim. Aqui você vai ter que olhar e mesmo se for na contramão, você vai ter que olhar. Mas o que eu quero dizer é assim, aqui no Brasil você tem o drible e a gambiarra, Verdade. né, então eu falei: "Vocês vão ter que entender que a gente vive sobre, atenção o tempo todo e a gente precisa se virar nos 30, né, Uhum. a gente precisa criar alguma coisa, né". Eu pedi para o Demian, quando eu comecei o trabalho com ele, eu quero conhecer todos os centros de treinamentos mais importantes do mundo, eu quero conhecer. Então eu fui ver diversos modelos de treino, principalmente o wrestling, que era uma coisa que a gente não tinha a menor ideia, onde o wrestling parece um circo do Solé, você vai dar mortal, você vai ter Luta greco-romana. é meio capoeira, né, você vai ter um conhecimento do corpo, de balanço, de equilíbrio fantástico. Então, vi que o equilíbrio e a postura é uma coisa que deve ser treinada. Fui compreendendo também que o jiu-jitsu, se você vê todas as posições, a pessoa está descrevendo tudo o que está acontecendo. Porque o cara empurra aqui, ele leva a perna, ele faz isso. Então, eh, eu fui entendendo o jiu-jitsu por conceitos e não por técnica. Então, qual é o conceito? Que técnica se encaixa nesse conceito e no seu corpo? Nem todas as técnicas, né. Outro dia eu estava treinando fui visitar uma academia e um faixa marrom, seus 40 anos, uns 70 quilos, eu por cima, me colocou numa técnica muito boa. Eu falei: "Mas não para o meu tamanho. Essa técnica não é boa para você lutar com um cara do meu tamanho. Uhum. No meu tamanho, você vai lutar, vai usar um arm drag, você vai tirar vai usar omoplata, você não vai deixar o meu peso te pressionar, porque meu peso te pressionar durante 10, 20 anos, você vai para o hospital. Nem então, você começa a entender e eu acho que isso é porque hoje meu conceito é longevidade. Você vai virar um grande lutador nesse espaço de longevidade, não amanhã. Né, então eu vou passando conceitos, movimentos, hoje na minha idade eu entendi que
as ginásticas de torções são extremamente importantes para quando você chegar na minha idade, se você for numa festa de velho e você chamar alguém, ele vai virar o corpo, ele não vai virar o pescoço, né. Então você começar a entender as Uhum. necessidades que você vai ter. E a gente tem preconceito, né, sobre o pilates, sobre a ginástica natural, sobre o ioga. Aí que vem o mestre, É. porque ele passou por isso, ele vai te passar e também não vai dar para todo mundo a mesma forma, né, essa é individual, Uhum. é íntimo e personalizado o jiu-jitsu. Verdade. Eu passo para pô, o triângulo é fantástico, mas eu tô nesse universo Sim. há 40 anos, e eu vejo que o cara que faz triângulo durante 20 anos, ele vai ter uma hérnia cervical, ponto. E se você for pequeno Uhum. e ficou fazendo isso em cara grandão, vai ser em menos tempo. Verdade. Então, nem todas as técnicas são para você ou para quem você está treinando. Eu Uhum. tenho um aluno que tem 60 quilos, ele gosta de competir, tá em putz, ganhou o sul-americano na branca, ganhou na azul, essa semana que vem vou graduá-lo na roxa, e eu falei: "Olha, 90% das pessoas que você vai treinar são maiores que você. Só na competição 100% vão ser do seu tamanho. Verdade. Se foca na competição. Então nós vamos treinar técnica, eu vou chamar alguém do teu tamanho para treinar contigo, que eu vejo que tem características e técnicas que estão adequadas ao que ele está naturalmente você se desenvolve algumas Uhum. técnicas, né. Então é muito personalizado. Então o jiu-jitsu ele é lindo, acho que o triângulo é a coisa mais fantástica que tem no jiu-jitsu, Uhum. mas ele destrói uma cervical. Verdade. Até fazendo uma analogia aqui com o empreendedorismo, né, a gente tem uma empresa específica para conectar com o produtor rural. E dentro dessa empresa eu tenho que conectar com gestores de fundo de investimento. Então eu tenho que fazer uma adequação da linguagem. Eu não posso falar da mesma forma com o gestor de fundo que eu vou direcionar a solução para o produtor rural. Eu tenho que adequar a linguagem, né. Eu falo que a gente tem que tocar berrante e fazer matemática financeira ao mesmo tempo. É, boa. Então, eu acho que na arte marcial é um pouco dessa estratégia de a gente adequar a técnica ao interlocutor ou parceiro de treino, né. Sim, A gente você como faixa preta, se você treinar com, ah, pela primeira vez com alguém que nunca experimentou da arte marcial, do jiu-jitsu, você tem que introduzir primeiro o conceito. sim. E principalmente o conceito da defesa pessoal. Exato, Porque esse é se você não introduzir o conceito da defesa pessoal, a arte marcial perde a lógica. não, a arte, o primeiro conceito da defesa pessoal é atenção e postura. Porque se você for atento, um buraco não vai te derrubar. E a postura que você tiver de confiança e de segurança já vai evitar um monte de Uhum, situações. Então, de novo, esses são os focos iniciais. uhum. Atenção é uma coisa que você vai ter que trabalhar a vida inteira, né? E a postura, vamos dizer que no primeiro ano você já entende, né? E depois você só começa a colocar a postura em todas as Uhum. técnicas que você vai aprendendo. Porque, hoje, algumas academias, elas usam ainda dessa metodologia se vira nos 30. Sim, Chega um aluno novo lá e vai treinar com faixa roxa, com faixa marrom, que às vezes não tem a sensibilidade sim, é. de entender o momento daquele Essa novo aluno. essa é a importância do guia, Isso. do tutor, É. né. Então esse cuidado, até esses protocolos, algumas academias no Brasil começaram a introduzir de forma quase que massificada, né. E esse foi o motivo de algumas redes crescerem tanto no mundo todo. Eles criaram os protocolos, até americanizando, vamos dizer assim, o sistema de introdução de novos alunos. E a gente estava conversando mais cedo que a o jiu-jitsu dos Estados Unidos, né, como fonte
de renda como negócio, 70% tá no público infantil. E você trazer a família, porque quando você traz a criança, você traz a família. Sim. E o pai, a mãe, os avós que estão trazendo o filho para arte marcial, eles também visualizam uma forma de interagir com o filho. Aquilo ali é um momento chave de conexão. E se ele tiver ali a possibilidade de experimentar arte marcial adequada, claro, ao seu momento metabólico, cronológico, fisiológico, né, e o desafio da academia, ela tem um programa, né, pra um adulto que nunca experimentou arte marcial. Mas estava citando o exemplo aqui eh, que de alguns alunos e alunas, né, com idades, com momentos de vida bem diferentes, né. Como é que a gente traz essa metodologia, mestre, de forma familiar pra arte marcial? Você estava falando isso, eu quando eu tive uma experiência, né, uns empresários falaram: "Vamos abrir uma academia, eu quero uma coisa diferente", e nós abrimos a BJJ Lab. Uhum. Então, lab de um laboratório, então eu trouxe professores de diferentes equipes para darem aula. Claro que eu conhecia também a didática, o que eles ofereciam, a experiência que eles tinham, o histórico deles, mas comecei a ver que ali havia um gap de de informação que iria agregar a todos, independente, mulheres, crianças, adolescentes, os pais. A arte marcial, ela te dá a possibilidade de eles saberem, por exemplo, arte da guerra. Então eu dava palestras e cursos sobre arte da guerra, Uhum. sobre liderança, Uhum. taoísmo, né. Então você vê, a arte marcial começou lá no Oriente, aí o Oriente, eles introduziram meditação, você vai aprender sobre chakras, sobre Uhum. energia, sobre arquétipos. Então, somando ao conteúdo físico, aos resultados que a pessoa ia ganhando confiança, ela ia compreendendo outras situações, outros conhecimentos que, agregados a essa postura de artista marcial, ela se identificava, ela se posicionava em qualquer Hum. situação da vida. Então, essa é uma das formas, né, assim eu eu entraria nessa história, eu vou falar assim pra você, Uhum. eu fui pensando, né, o que eu faria, né, dando aulas, palestras, né, e conteúdos e dinâmicas que trouxessem todos esses conhecimentos que, putz, milenares que a arte marcial tem, Uhum. né, e não só a ação, sim, né, mas todas as estratégias, todos os conhecimentos, nossa, é tão vasto. Eu sou de educação taoísta, então, foi dentro daquela procura que eu te falei no começo de religiões, foi a única que eu encontrei que me respondia todas as minhas questões lógicas matemáticas. Então eu falei: "Nossa, eu quero aprender sobre isso", e puxa, nossa, yin e yang, a dualidade, o paradoxo, todas esses conhecimentos facilitam a interpretação daquilo que a gente julga incômodo, que essa é a arte marcial, né. Nossa Uhum. arte marcial é desconfortável, ela é ela é fóbica, ela é íntima, nossa, ela tem um monte de desconfortos. E como que eu vou encontrar, se eu entendo de paradoxo, eu vou encontrar o que paradoxalmente aquilo está me trazendo de benefício às situações da minha vida. E vou, ao invés de Hum. fugir e reclamar, eu vou agradecer. Então eu vou mudar a minha sintonia diante os conflitos. Essa mudou a tua frequência diante os conflitos, você vai ver sempre a saída, Verdade. ou a entrada, você vai ver o que você quiser. Mas essa sintonia, a frequência é o principal. Qual a minha frequência diante da vida? Se todo mundo está fazendo o que decide, que essa é a real, todo mundo está fazendo o que quer, mesmo achando que está sendo impelido, mas está Uhum. fazendo o que quer, se a decisão é sua, por que você reclama? Se você vive o que você decidiu. Entender que decidir
tem dinâmicas desconfortáveis para aprendizado. Então, se eu começar a agradecer, é uma outra mudança de vida. Aconteceu a primeira aula que nós fomos para o Objetivo, nós moramos perto dessa unidade, e nós marcamos sair de casa 15 minutos antes, e chegou lá, o pneu está furado. Eu nesta sintonia, por que que eu não posso, e essa foi a primeira aula nossa lá, por que que eu não posso pensar que aquilo me salvou de um acidente? Por que que eu vou achar que eu sou azarado? Por que eu vou achar que meu dia começou ruim? Por que que ele não começou fantástico? Eu que escolho. Uhum, Então, esse conteúdo dentro da arte marcial, todo dia, passando pelos desconfortos, mudando a sintonia, a historinha que eu estou contando para mim, uhum. puta, rapidamente muda a sua reflexão sobre a vida. Conta um pouco mais dessa epifania treinando esses expoentes da arte marcial no Brasil, né, da história, dos desafios que foram quantos anos com o Demian Maia? Mas Prêmio 12. 12 anos, então eu acompanhei também bastante a trajetória do Demian, e a gente vê momentos, que o Demian teve no UFC, né, de protagonismo, vamos dizer assim, caminhada no vale, que ele ficou estagnado durante certo momento ali, né, talvez eu acho que dessa transição de adequação de novas técnicas, e depois ele teve uma recuperação, extraordinária, né. Uma coisa que eu conversava com o Demi, a gente também entendeu o que que a empresa quer de nós. Uhum. Nós não somos o avatar que essa empresa quer investir. Nós estamos aqui porque a gente vence. Essa essa realmente era o nosso gancho lá dentro, né. Eu primeiro, quando eu já vi também que isso é um perfil comigo, né, as pessoas me contratam depois da primeira derrota, né. Então o Demian teve a primeira derrota dele, a quinta luta dele, e aí ele me contrata. Aí eu falo: "Demian, por que você agiu dessa forma? Por que você deu esses golpes? Você jab direto e chuta, jab direto e chuta. Nas terceira vez que você deu jab direto e chuta, o cara previsivelmente te socou e você Uhum. acabou a luta". E, aí ele chegou aí ele começou a mostrar a vulnerabilidade, que essa é a grande força. Eu tinha medo de que porque um amigo meu treinou com ele, e antes da luta chegou para mim e falou: "Olha, ele é muito bom de guilhotina". E ele falou: "Eu represento o jiu-jitsu. Esse cara do wrestling vai me finalizar numa guilhotina". Ele ficou com medo de passar vergonha. Então ele Hã. modificou a estratégia dele de luta. Falei: "Demi, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar. Se o cara ataca a guilhotina em você, ele vai para onde? Para o chão. Ele vai ficar por cima ou por baixo dele? Por baixo. É o que a gente está querendo. Então agora nós vamos tomar a guilhotina, Demi. Nós vamos aprender a conviver com ela, porque, vamos dizer que a guilhotina começou a 1 minuto de luta, você tem que aguentar 4, porque aí vai acabar o round Hum. e a gente vai voltar ao então nós primeiro precisamos aprender a sobreviver a uma guilhotina, e depois a não entrar mais dentro dela, que essa é a mágica. A gente aprendeu isso Hum. rapidamente, a não entrar mais dentro dela. Depois essa visão que eu tinha de bodybuilder, falei: "Demian, você não tem carcaça para o 84". Os caras são gigantes, É verdade. gigante, nossa. A gente foi lutar com bom, o Rock Hold é o maior que eu vi. Sim. Nós lutamos contra o Weidman, nossa, o Weidman era muito maior que ele. Falei: "Ó", nós íamos lutar contra o E não parece, Bisping, né, visualmente, assim. na hora que chega do É, lado, né, olha, nós íamos lutar com o Bisping, e 10 dias antes mudou, o cara saiu assim, o Bisping foi para outro, e a gente: "Ah, nós vamos lutar com o Weidman".
Eu fui assistir o Weidman lutando wrestling, ele lutou ADCC, lutou com o André Galvão, falei: "Damian, ele vai botar você para baixo". E o peso natural do Damian deve ser 85, 90. Exato. Na época era 88, 89 no máximo. Nós não sabíamos ainda tanto sobre desidratação. Sim. Fui lá com o André com o Dedé aprender sobre isso. Tinha pouca ciência dentro Uhum. daquilo tudo, ainda era água destilada, coisa de bodybuilder, ainda tinha uma Nossa, sem não composição sabia mineral, sobre isso. absurdo. É, É, exato. Então, a gente não sabia muito disso. é. Aí nós fomos aprender, ó, decidimos. Sim. Levei o Demian pra uma dinâmica de final de semana onde você, passa por extrema medo, raiva, tristeza e alegria e dentro dessa pressão emocional, você começa a avaliar as as decisões que você tomou quando você não tinha maturidade diante dessas emoções, e faz uma modificação Você emocional. reverte a armadura, né, bicho? Exato. E aí ele: "Puta, vamos para o 7-7". Aí que é a nossa ascensão, porque aí nós estamos dentro da nossa categoria, ele podia ser ele mesmo, que esse é o X da questão, você ser você mesmo. Uhum. E aí nossa trajetória, né, a gente logo de cara, na terceira luta nós vamos para o não, a gente já tinha vindo do 8-4 de uma luta com o Anderson Silva, Sim. onde ali eu tive Em Dubai, não foi mais? foi em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ali nós fomos lutar contra um ídolo nosso, Sim, que naquela luta deixou de ser nosso ídolo. verdade. Mas ali eu entendi uma coisa também, que a empresa não queria artista marcial. O Anderson foi o primeiro cara que entendeu o UFC. Ele entendeu a distância, ele entendeu comunicação, ele Hum. entendeu a postura, ele entendeu o que ele fez, ele orientou o UFC para onde está hoje. Ele entendeu que era artes cênicas que ele deveria Exato. introduzir, não só arte marcial. E nós exigíamos dele ser um artista marcial. Então ali foi uma aula para nós. Hum. Para mim principalmente, puta, eu saí puto, mas depois de um tempo eu entendi. Assim, quando começou a trajetória do Caio, eu já falei: "Caio, a empresa quer isso, 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 isso". Você já tinha É. caminhado, né, pela Exatamente. rota da seda ali, já sabia onde eram os Mas desafios, o né. Demian foi de muito orgulho, porque nós nos mantivemos Sim, artistas marciais, né, nós tínhamos uma mensagem, verdade. né, e ele mantém essa mensagem até hoje. Então essa também me orientou ali dentro. Dá para nós sermos artistas Sim. marciais diante do show, mas nós vamos ter que aprender a lidar com comunicação, Hum. com a postura, né. Pra mim as maiores referências de artistas marciais no UFC, sem dúvida, o Demian Maia e o Lyoto Machida. Lioto convivi em Belém, Sim. né, então quando eu fui montar virei Wagner do Açaí, Uhum. e fui contratado para montar a Boni Açaí, cheguei para o Boni e falei: "Boni, tem um rapaz aqui em Belém, o UFC estava ainda passando na Rede TV, e não era ao vivo". Eu falei: "Olha, tem um rapaz aqui que eu acho que vai ser campeão, ele é daqui, e hoje se você patrociná-lo, eu acho que o UFC vai ser o maior estouro que tem nesse planeta, e você vai patrociná-lo por um valor muito baixo, perto do que vai representar esse cara". E aí eu convivi com a família, convivi com o Lioto, somos amigos. E não só eu também admiro demais a família, a postura dele, a família que ele criou, sem dúvida nenhuma, 2 artistas marciais. E tanto o Demian quanto o Lyoto, eles tiveram esse momento também de desafio, né, de incorporação de novas técnicas, de transição. Sim. Sabe que o Lioto ele foi procurar que isso tem muito brasileiro, né: "Ah, aqui é ruim de treinar, né, eu preciso ir para o mundo", né. Quando o cara pensa assim, vai Uhum, fazer o quê? É o filho pródigo, né, uhum. vai. E aí ele falou: "Não, eu vou treinar aqui em Belém". Aí ele é campeão. Isso. Então ele já quebrou um paradigma, né, não precisa ser Rio, não precisa ser São Paulo, Uhum. tanto mais as capitais do mundo, né. "Posso fazer no meu território?" Pode. Ele conseguiu, ele fez.
Então acho que ele foi o primeiro que mostrou isso. Uhum. É, que os russos, eles têm uma metodologia de treino que não é focada na exaustão diária, é focada na técnica, né, e isso tanto no boxe quanto também no sambo, no wrestling. Fa eu tenho uma assim, os russos eles têm uma coisa, a gente tem 2 os russos eles têm 2 etnias, né. Sim, Tem a etnia muçulmana, que é considerada que não é nem gente para os russos, né, eles passam sim. por uma inferioridade lá dentro, Uhum. e nisso essa é a força deles. Então todos os campeões que você vê russos são dessa etnia, Sim, né, que vivem já uma pressão dentro daquele mundo inóspito, sim. né, mais uma pressão dentro daquele mundo inóspito. Mas eles têm uma metodologia de treino de quem sobreviver é campeão olímpico, é campeão de qualquer coisa. Então eles vão para um treino não humano, não tem Uhum. ciência no treino. Você vai até exaustão total e quem sobreviver é fogo. Esse cara É a vai escola da família do Khabib ali, né. é. É, Então, é verdade. já colo nós tivemos o próprio Caio treinou com o Shimaev durante um tempo, nós tivemos outras experiências. O treino é levado a uma fadiga, Uhum. assim, que em nenhum lugar existe, mas quem sobreviver é duro. Então lá Uhum. eles usam a natureza. Eu estava utilizando até como referência o boxe e o judô, os esportes olímpicos, né, que eles focam muito na hora de voo. Como eu falei, tem as 2 etnias, Sim. né. A que não é muçulmano já modifica um Uhum. pouco o treinamento, vai ser um pouco mais científico. Perfeito. Os outros científicos, eles não dão acesso a esse grupo vai e é esse grupo que entra no UFC. Uhum. Perfeito. É, e o americano ele tem esse direcionamento, né, de aplicação da preparação física híbrida, integral. Não, meu americano é suplementação, é treinamento, é análise de genes, Uhum, cromossômica, eles vão ao máximo do que a ciência uhum. pode te dar de informação, né. E o ca essa diferença de arquétipos aí entre o Caio Borralho e o Demian Maia, e, como é que é trabalhar com atletas que aparentemente são tão diferentes, né, em termos de estilo de luta, de Assim, metodologia. os 2 são artistas marciais, né, de íntimo, Uhum, então, o que que eles têm em comum para fazer a mudança do incomum, perfeito. né. Então o comum deles são artistas marciais. O Caio veio do judô, tem um Uhum, mestre do judô que, meu, ele deve, ah, o enfrentar a autocovardia, ele deve ao mestre dele do judô, e acho que é isso que eles têm em comum. Agora a diferença tá na o Demian é um pouco menos expansivo, né. E já o Caio é comunicativo e expansivo, beleza. né. Como ele aprendeu, né, então falou: "Caio, olha, seu inglês precisa ser fluente, sua postura de comunicação precisa você descrever a mensagem que você tem que ter uma mensagem, é mais do que vitória, é algo que vai depois da luta". A assinatura dele, Então midiática, vamos dizer ele assim. compreendeu isso, Uhum, os 2 são muito autodidatas, estudam tudo, eles demandam muita energia em conhecimento, uhum, diferente de alguns outros lutadores que guardam energia, não vão para o conhecimento e deixam pra luta, uhum. também positivamente também, tudo positivo. Então os 2 são o Demian a Demian chega para o Demian assim: "Essa planta, de onde veio? Qual o nome dela em latim?" Ele sabe. Então, ele lê, ele estuda. Claro, tem sempre eu falei da planta, que é a botânica é uma coisa que ele particular que ele gosta. Que legal. Então, Uhum. mas vai estudar história, vai estudar ciência, É o vai arquétipo dele, é de samurai nutrição, mesmo, entendi. nutrição, ele é um ele foi o O primeiro
a ser um autodidata de nutrição e fez uma disciplina que Uhum, nós nunca sofremos como muitos sofrem a desidratação. O sim. Caio é o mesmo modelo de nerd, né, os 2 Uhum. são nerds. Mas como fala em legado, assim, a gente tem uma direção aqui de tese de investimento. Quando falo em investimento não é só capital, é também energia, né. E a energia, hoje até no ramo do MMA que a gente é um negócio de fato, é um business importante. Qual a principal reserva de valor de energia a ser direcionada num negócio do MMA? É você investir num padrão conservador, eh, no padrão mais inspirador, né, no sentido de adequar novas técnicas, ou realmente ir para a técnica raiz, de ir para falo da tese apocalíptica, né, você ter o inspirador, o conservador e o apocalíptico como tese de investimento no MMA. É você trair para adotar na operação desse negócio MMA a combinação dessas valências ou realmente tem na sua metodologia, mestre, de implantação do MMA, que você falou, por exemplo, o carbohydrate, a base foi de judô, o DM é do jiu-jitsu, é você atrair realmente, não, vou ter uma postura de transição mais conservadora, ou eu vou atrair uma metodologia mais Eh, Fábio, eu de vou vanguarda, né, eu assim. vou assim, como eu falei para vocês, já a princípio a gente estava batendo papo, eu quero conhecer a como foi o parto? O que que sua mãe passou na gestação? Me diz o que você lembra geralmente nossas memórias são as coisas mais emocionantes, né, o que Hum, você lembra da sua infância? O que você tem medo, né, o que você não quer repetir, né, então, cada pessoa ela vai incorporar, ela tem uma individualidade. E eu acho que é isso que, pelo menos, que eu prezo em cada um, né. Então, por exemplo, tem um rapaz que está nessa formação indo para o UFC, ele tem um TDAH nível hardcore. Ele foi mandado embora de 8 escolas. É um cara com uma família que prestou educação, que tem condição econômica. Mas o TDAH dá a ele um ritmo de inteligência e de luta que os outros não têm. Mas, ao mesmo tempo, dá uma relação social também diferente que os outros não têm. Então ele é caos. Meu, entra nesse negócio para acabar a luta no primeiro round, ninguém vai aguentar o teu ritmo. Ele vai ter que ter condição atlética para fazer isso rounds, 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 que o sim. nível de inteligência dele, que a gente chama isso dele de a gente vai falar: "Ah, ele não foca", não, ele tem microfocos diferentes, e ele consegue fazer um game de conexões que não dá para a gente acompanhar, mas a inteligência dele é daquela forma. Uhum. Então cada já o Demian vai ser fundamentos, focar nos fundamentos. Já o Caio, ele é híbrido, né, então, a personalidade de cada um que se formou diante de todas as intempéries da vida, né, dá uma característica. E se a pessoa assumir aquilo como qualidade, não como Sim. defeito, aí ela fica fantástica. É uma estratégia bem napoleônica, né, que é extrair o melhor de cada soldado, que ele tem a ofertar, Sim. que cada um tem a oferecer. E, às vezes, a gente entra por um caminho de uniformização. Foi o começo, né. Todo mundo queria ser Anderson Silva. Quantos caras do jiu-jitsu entrava lá no treino e quero dar um chute rodado, de letra. Até se aprender isso, você já saiu do UFC. Verdade. E é outra base, né, outro biotipo, Sim. fisiologia, é técnica. A base do Anderson Silva teve até capoeira, né, Não, teve Kung ele Fu. dançava o Michael Jackson. É. O cara tem entender isso, sabe, Sim. o cara era artista, o cara sabia se expor. Olha, Uhum, o Anderson, ele tinha uma voz fininha quando ele estava por baixo e voz ele tinha mudança de tom de voz. uhum.
aquele cara sabia utilizar. Na luta contra o Demian acerta, nós perdemos 3 rounds e ganhamos 2. Uhum. O Demian acerta um soco nele, indo para a perna, sobe dando um soco, e você sente na mão que realmente pegou. E som é O diferente, né. o o Anderson foi andando para trás Uhum. desequilibrado e falou: "Boa, playboy, vem dar outro". O Demian ia, mas ele falou: "Ele tá me enganando". Ele ganhou no papo, porque ele realmente estava tonto. Impressionante. Então, esse aprendeu a se comunicar como ferramenta. Uhum. O Carlos Prates, ele conversa a luta inteira com o adversário. Na última luta agora, ele estava numa posição da grade, o cara colocou ele na grade, ele chegou pro Jack Madalena e falou: "Agora é a hora da cotovelada". E o Jack deu a cotovelada. Uhum. Ele falou: "Ah, você é do boxe, você precisa aprender no Muay Thai". É. Em inglês, né. Tudo em Hã. inglês. Sim, sim. Então, e ele vai conversando. E ele entendeu. E a trajetória dele tá sendo meteórica, né. Carlos Ele entendeu o é. jogo. Olha, ele no meio dessa luta com o Madalena, ele chegou: "Sorry, for me it's just work. Tenho nada contra, meu, mas eu vou te machucar porque eu quero bônus. Uhum. Mas, Sim. você vai cair, meu, eu vou te chamar para levantar porque eu quero bônus, eu quero dinheiro, aqui é trabalho, tenho Uhum. nada contra você". Então foi então cada um tem uma, sabe, uma persona, Sim. né, e alguns entenderam o jogo. Então, o principal conselho, mais para um atleta hoje, pelo contexto da nossa conversa aqui, eu acho que é exatamente fortalecer as valências principais, né. O o que é primal, o que é base, fundamental, e não tentar se adequar ao estilo de outros lutadores e modular, essencialmente, outras figuras, mas criar o próprio estilo de acordo com as valências, habilidades pessoais, né. Ah, Assim, acho que a palavra autoconhecimento, ela é muito profunda, mas ela é quem sou eu? E você descobrir emocionalmente, mentalmente, fisicamente, eh, o que que me entusiasma? Eu acho que essa força ela é orientadora na vida, sabe. uhum, E aí, a outra que é você ter orgulho da sua importância diante de você mesmo e diante da família, diante das pessoas que te importam. uhum. Então eu acho que esse é o foco desse trabalho. Qual é a principal do hoje, do atleta profissional? Fora do octógono, vamos dizer assim, mas que é a idade que a gente tá vivendo. Qual é a Eu principal dificuldade hoje comum acho que deles? uma coisa que o lutador não está preparado, e você vai entender Uhum, no mundo que você está, ele não está preparado a ser demitido. E isso acontece quando você está no UFC. Imagina que o UFC é o máximo da empresa que tem, uhum, e quando você é demitido, você se acha que você não é lutador, que você não presta, que você não nasceu para aquilo. Tem Você deixa de ser o íntimo, você bota em dúvida o teu íntimo, porque você nasceu primeiro lutador, sim. depois do UFC, né. Mas a a pressão que é ser demitido, eu acho que isso é que o lutador não está preparado. Sim. Ele vai continuar a ser lutador, e eles acham que não são mais. Podendo ser técnico, coach, podendo lutar em outros eventos, mas eles é como se fosse uma não entrei no UFC, como se fosse uma ele não conquistou a vida, sendo que ele está vivendo daquilo que ele escolheu, daquilo que ele é entusiasmado a vida inteira, está vivendo a vida daquilo, um processo que escolhido desde fora do convencional, Uhum. mas ele não entendeu isso. Essa distinção entre o atleta olímpico e o atleta de MMA, qual é essa principal ruptura, de mentalidade? Que alguns atletas olímpicos migraram para o UFC e foram muito bem-sucedidos, né. Sim. A Ronda Rousey, acho que ela foi terceiro lugar judô como atleta olímpica, eh,
o baixinho que foi campeão do de wrestling, wrestling. né, o mais jovem campeão, né. Isso. Foi medalhista olímpico de ouro. No boxe também a gente tem o Joshua, né, que foi campeão olímpico, tem algumas figuras. E eu sempre escuto que o grau de entrega para o atleta olímpico, eh, acho que muito principalmente por conta da integração da infância ao esporte, a entrega é muito maior. A vida do atleta olímpico, ela tem uma entrega por considerar a preparação desde a infância. Os atletas do UFC, grande maioria, começaram a pensar em ser atletas já, vamos dizer, quase que em idade adulta, né. Ou fazendo uma transição, no caso dele, do jiu-jitsu, né, com A maioria é transição, né, isso. acho que a grande maioria. Qual é a grande diferença hoje que a gente tem que direcionar? Eu acho que até um atleta, que tinha tem um potencial olímpico, eh, gigantesco e talvez está visualizando aí, ah, o caminho, né, de da arte marcial, do MMA. A gente tem alguns expoentes do Brasil, né, do jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu dificilmente eu acho que vai se tornar um esporte olímpico, por conta de política mesmo, creio, né. Eh, mas é uma grande Interesses esperança. É, econômicos, é um monte de coisa. é uma grande esperança que alguns ainda têm, mas eu acho muito difícil, porque se o jiu-jitsu entrar, o judô vai perder espaço. E o judô ainda tem uma força política, não econômica, mas política dentro do Comitê Olímpico Internacional. E eles acham isso, que se o jiu-jitsu entrar, o judô vai perder muito espaço. Eu acho que talvez daqui a 1 ou 2 gerações o jiu-jitsu possa ter um esporte, possa ter uma posição política na suficiente para ingressar como esporte olímpico. A família Gracie lutou muito, né, durante esse período, mas eu acho que faltou unidade da comunidade. Você sabe que tem uma história na família Gracie interessante, era para se chamar Gracie Jiu-Jitsu, Uhum. mas por uma da família não querer, outro não querer, ficou Brazilian Jiu-Jitsu. Olha o que seria isso, né. Então, pensar que a primeira academia foi Gracie, o resto é tudo divisão da divisão, da divisão, da divisão, da divisão, da divisão, e é isso que a gente está hoje. É. E a unidade fortalece, né. E a gente no jiu-jitsu não teve essa unidade, né. Tem até o movimento de alguns atletas americanos falando American Jiu-Jitsu. Sim, sim. O Gordon Ryan capitaneou isso aí, né. Hoje se você for fazer jiu-jitsu sem kimono, você vai chamar de submission, né, dificilmente você vai chamar de Uhum, no-gi, né, que a gente mais utilizava, ou sem kimono, né. uhum, O japonês, você foi judô, você uhum, aprendeu Ichi Sanshigo, né, uhum. você vai aprendendo o golpe, o significado, tudo em japonês, e você vai fazer um teste em japonês para passar de faixa. Sim, A gente não leva a nossa português junto com o nosso jiu-jitsu, né. Então nós temos esse vira-lata, né, esse síndrome de vira-lata sim. na nossa cultura. Como atividade econômica, eh, hoje, qual é a melhor direção que um empreendedor que quer investir em arte marcial, qual é a principal direção que esse empreendedor tem que estar atento para montar uma academia de arte Eu marcial? acho que primeiro ele tem que ser praticante, Perfeito. né, eu acho que é a Sentir as primeira dores. coisa. Eu vi algumas dificuldades que eu assisti em algumas academias de o cara ser praticante, mas ele não ser faixa preta. Então em algumas áreas ele entender o posicionamento dele. Né, que ele vai entrar no tatame, ele é inferior na Uhum, hierarquia, mas fora do tatame ele é superior à hierarquia. Então acho que isso, de novo, a gente não está preparado para o mundo de gestão empresarial e ali tem um conflito, né. Então, se ele é praticante, se ele ainda é faixa preta, isso vai quebrar uhum, um pouco desse conflito, né, mas sim. se ele é um investidor, se é não praticante, eu nem sei como dá para fazer isso. Mas como Tem que ter essa praticante, comunhão do ele propósito. vai ter que ter, fazer essa conciliação, né, de gestão nas áreas Uhum, que cada um tem a sua ordem, né. uhum. Acho que vai ter ordem na academia. Isso aí e se for para os Estados Unidos, eu diria perto de colégios.
Sim, sem dúvida. né, próximo de colégio. É a ótica perto da clínica oftalmológica. É diferente de no Brasil de você ir onde passa muita gente, onde tem Sim, facilidade para estacionar, né. é. Nos É o Estados Unidos lava não. rápido em frente do shopping. Exato. Ou Então dentro do shopping, né, mas então é o hoje, em termos de negócio, como é que tá funcionando a parte de patrocínio dos atletas ou, até o que tá muito na moda hoje é o media for act, é o atleta, a celebridade ser sócio de empresas, de operações, utilizando a imagem, ele fazendo um endosso, né, da mídia pessoal, principalmente com redes sociais, para determinados empreendimentos. Essa ótica, como é que é trabalhada numa equipe como a Nets? De um atleta como o Caio, ou como o Damian, ou como o Prats, né, eles direcionarem a imagem para um negócio específico. Preferencialmente, talvez, eu acho que tenha comunhão com a atividade da arte marcial. Mas, por exemplo, Media for Act para um produto isotônico ou como é que é tratado isso na equipe? de novo eles são procurados individualmente, né, porque Uhum, eles têm uma clareza de arquétipos que está sendo transmitida, né. uhum. Então, o Carlos é o Carlos é um que ele poderia fazer a propaganda de uma cerveja e do cigarro, né. Já não Verdade. caberia isso a nenhum dos outros, né. Perfeito. Então, essa comunhão entre a mensagem que não modificar a mensagem, Uhum, a mensagem que cada um tem naturalmente, casado com a mensagem e a visão, né, que a empresa está uhum. expondo. E o treinador, mas ele tem essa interferência em decisões negociais dos atletas? Não, não, nós não temos. Nós somos funcionários dos lutadores, Uhum, né, mas nos momentos de camp eles são soldados, perfeito. né, Mas essa é a a diferença. atuação como conselheiro de Sim. fato existe, né, mas até por Eu conta acho que dos atletas. cada um de novo, eu me torno muito íntimo, né, então eu converso eu entendo que, vamos dividir a vida em áreas, Uhum, você precisa ser um ótimo lutador em todas essas áreas. Elas uhum, interferem naquilo que você está se propondo a ser campeão, vamos chamar assim. uhum, Você tem uma relação de família, então, você precisa dar atenção à sua relação familiar. Você tem o hobby, que talvez aquilo não seja o seu uhum, hobby, né, que é a tua profissão. Você precisa dar atenção para aquilo, o seu envolvimento social, então eu sou o que mais entra nessa área, de passar informações, experiências, para claro que eles vão tomando suas decisões e passando pelas próprias. E se tornando um case para outros, né. sim. Então, hoje a maioria, trabalha um psicólogo, hoje a grande maioria vai conversar com outros lutadores e ver, putz, o que que passou, o que que não passou, né. Então, o mundo do MMA acho que o do UFC está com 35 anos, né, então você já tem mais experiências de pessoas que foram passando por N dinâmicas, né, Uhum, dentro dessa profissão, nova profissão, né. Eles também sabendo os que saíram da profissão e o que não fizeram, o que fizeram, o que deveriam estar trabalhando para porque isso é mais ou menos como o futebol, né. O Demian sim. saiu com 44 anos, né, então: "Demian", quando a gente estava conversando, eu falei: "Demian, e depois? Porque você sai daqui com 40 anos, você tem mais 40, né". Então hoje alguns, né, eu já conversei com alguns que foram campeões e não sabiam o que fazer depois da vida, porque eles tinham uma rotina, eles saem não Uhum, tem rotina nenhuma, né, e agora, o que fazer? Então, eu acho que essa geração atual, elas estão mais informada, né, do que você ir aprendendo, porque você vai se tornar um uhum, empresário da tua própria imagem, né. Hoje perfeito. eu vou com um lutador, tem 2 câmeras, Uhum, filmando inteiro, integral, a vida do cara está se tornando um documentário constante, né. uhum. E Então eu estou entendendo isso. e o O livro do mestre, como UFC é que sai? faz entender isso. Hã?
o livro do mestre, quando é que sai? Eu escrevi o ano passado o Armadura Interior, que eu chamei de um, né, esse ano devo lançar o do eu é uma trilogia, Boa. mas é a Armadura Interior. Essa é a proposta e o livro já está escrito. Eu quero assimilar esse aprendizado aí. Muito bom, mestre. Gratidão. Tá aqui com a gente. Foi excepcional aqui Obrigado, Fábio. absorver esse conhecimento, estar nessa posição privilegiada, honrada de ouvir os ensinamentos do mestre, essas histórias aí de arte marcial, de competição, de jornada mesmo, como um artista marcial, como ser, como educador, né? É, educador, é isso. Eu acho que a arte, a nossa arte, né, o jiu-jitsu, você vai ver que na faixa branca você já ensina alguém alguma coisa. Verdade. Ela faz parte da tutoria, né. Uhum, Ela é uma educação tutorial. uhum. Esse negócio de competir por faixa também é outra educação diferenciada que nenhuma outra arte marcial tem, né. Você o no judô, o branca luta com o preta, né. Então, é interessante a maneira tutorial que o jiu-jitsu vai colocando e você quando se torna faixa preta, você é um professor, Sim. É o ponta vermelha ou ponta branca, né? né. Muito bom, mestre. De novo, gratidão. Quer deixar uma mensagem aqui para esses atletas que querem seguir por esse caminho da arte marcial, mesmo do MMA? É uma coisa importante, todas as áreas da sua vida são importantes, têm a mesma importância do que a área da luta. Dê importância a todas elas igual você dá para a área profissional da sua vida. E projeto social, mestre? Depois eu quero trocar Opa, uma figurinha com o mestre, né, desse projeto que a gente tem da Anima, que é a Alma em Latim, que vai ser a nosso clube de arte marcial para a família. obrigado. Eu quero pegar alguns conselhos do mestre, né, Legal. vai ser uma honra. Mas Mostrar um pouco do espaço da gente que está ali próximo e pegar algumas dicas que esse é um projeto de alma, coração e poesia nosso, de atenção, compromisso e propósito. A gente quer colocar lá 30% das vagas para alunos bolsistas, e escolas municipais. Ah, a gente vai ter Judô Kids, criança, o MMA para executivo, né, como forma de descompressão. A gente está no centro econômico aqui do Brasil, então muitos deles sim, podem utilizar isso como terapia, né, é verdade. através do jiu-jitsu, do boxe, do muay thai. E por último, a gente vai ter um centro clínico lá, a gente vai ter 3 áreas de atendimento: psicólogo, fisioterapeuta e também fonoaudiólogo. A gente, para criança, vai ter um direcionamento para crianças especiais também, né, TDAH, autismo. E a gente criou nessa academia, que a estratégia em 3 anos a gente tem 15 sedes como franquia, ah, embaixo somente para criança e mulheres e em cima só para homens, né. A gente vai dividir a academia nesse Acho formato. importante isso. E para crianças, os professores, serem casais para tratar com as crianças de forma, familiar, né. Esse é o direcionamento que a gente quer, esse é o nosso propósito. Até já discuti com alguns amigos que queriam que eu tivesse uma postura talvez mais, Comercial. comercial. Exatamente. Aí eu disse: "Não, lá a marca é verde e amarela, lá que os professores, são casais, homem e mulher". Eu te falei, né, eu e Hã, minha esposa, nós dávamos aulas de inteligência emocional juntos. sim, A gente entrava como família e nosso filho entrava sim, junto. Às vezes era ele com ele junto, que ele tinha comunicação que aquele mais próxima daquele jovem do que nós. certo. É, e na academia a gente sabe que existe, principalmente para as mulheres que estão iniciando a arte marcial, ah, ela tem muito medo, muito receio de treinar com homem, né. Então a gente criou esse programa, né, exatamente, mulheres treinando, ah, no térreo da academia e os homens acima. Claro que uma mulher que é faixa preta, ela já tem, a maturidade suficiente para treinar com Sim, um homem, com faixa, ah, branca, azul, enfim. E a academia também a gente vai ter um centro de recuperação muscular, a gente vai ter gelo, sauna. É um projeto que eu tenho, com um propósito de fato, né, e focado também como projeto social, a gente abrir esse espaço, que é muito carente, né.
hoje nas escolas municipais da arte marcial. A gente falou um pouco sobre a referência dos pais, né, principalmente da referência masculina, tem esse dado aí que para mim é alarmante. E voltando para Sócrates aí, né, cuidando de si, da família, da comunidade e depois da nação. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trazer, o desafio que a gente tem que enfrentar. Acho que formar e proteger o talento, Sim. eh, são 2 uma equação bem positiva. Mestre, gratidão. Obrigado. Pra cima, Valeu. com a gente, funcionários.